Delegado de Diretoria de Investigação Civil, Rodrigo Raites, já está conectado com a gente, vai atualizar como é que andam as investigações, é o que todo mundo quer saber, delegado. Inclusive, foi um dos primeiros profissionais a conversar com o agressor depois dele ter se entregado. Bom dia para o senhor, delegado. Bom dia a todos os telespectadores. Delegado, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente precisa entender essas motivações do suspeito, o que já se sabe, o que já tem definido e quais foram as suas impressões sobre esse bate-papo que você teve com ele. Com certeza, é um crime bárbaro, é um crime gravíssimo que ocorreu aqui na nossa cidade, em Blumenau, um crime sem precedentes, tanto aqui em Blumenau como no resto do estado. Obviamente, nós como policiais, também como cidadãos blumenauenses, temos um interesse em elucidar da melhor forma esse crime. Ainda é muito prematuro a gente tirar algumas conclusões, repassar informações que talvez lá na frente não se confirmem. Então, como para vocês, como para nós, é muito recente ainda. Mas, independente disso, a Polícia Civil já esteve no local, foi uma das primeiras instituições a estar no local, realizando as primeiras diligências, e o autor foi preso pela Polícia Militar, encaminhado a uma delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante delito. E agora, eu e a equipe da DIC de Blumenau iremos aprofundar as investigações no sentido de tentar identificar, esclarecer, não só para nós, como também para toda a população blumenauense, o que de fato ocorreu. Como eu mencionei, é uma circunstância atípica, então nós vamos montar uma força-tarefa aqui com o apoio da Delegacia Geral da Polícia Civil, que nos forneceu tanto efetivo como a melhor estrutura possível para a gente dar o encaminhamento nessa investigação. Então, com base nas imagens que já conseguimos, tanto da escola como das redondezas, o histórico criminal do autor e também já de posse do telefone celular do suspeito, pretendemos avançar na investigação, sobretudo na questão da análise dos dados contidos no telefone celular, para a gente tentar, de fato, entender o que motivou esse suspeito a cometer esse crime bárbaro. Delegado, o senhor conversou com ele logo em seguida que tudo aconteceu. Quais são as primeiras impressões que o senhor teve sobre esse depoimento? Ele se encontrava em surto? Sim, de fato. Assim que eu cheguei na delegacia de polícia, eu conversei reservadamente com ele. Ele se demonstrou uma pessoa calma, ciente do que estava fazendo. Eu até questionei ele se ele tinha noção do que ele tinha acabado de cometer, a gravidade, a repercussão que esse fato teria. Ele me disse que sim, tinha ciência, ele estava então consciente do que estava fazendo. Ele se demonstrou, em certa forma, um pouco arrependido, não totalmente. Eu até questionei essa situação a ele, eu até achei estranho, porque eu perguntei se ele estava arrependido. Ele, de forma bem calma e fria, ele falou: sim, estou um pouco arrependido. Então, agora a gente vai aprofundar essa investigação para a gente tentar identificar o porquê desse crime. É um fato que nos chama a atenção tanto da população como da Polícia Civil. Então a gente vai, no decorrer da investigação, nos próximos dias, a gente tentar elucidar da melhor forma esse crime. O senhor citou o histórico dele, né? Quais são os antecedentes? Isso já foi confirmado, ele tem antecedentes desse agressor? Sim, ele já tem uns boletins de ocorrência registrados em seu nome. Em 2016, ele teve uma briga numa casa noturna. Já em 2021, ele, em tese, teria esfaqueado o seu padrasto. Também tem ocorrência envolvendo a posse de drogas. E também, segundo um boletim de ocorrência mais recente, no ano de 2022, ele teria esfaqueado um cachorro. E são pelo menos 4 homicídios triplamente qualificados que ele pode responder, me referindo ao andamento das investigações? Sim, ao menos 4 homicídios quadruplamente qualificados, na forma consumada, e mais 4 ou 5, a depender ali da situação de uma das vítimas, homicídios
na forma tentada. Desculpe. Acompanhando aí os desdobramentos desse caso, hoje possivelmente tem ainda mais atualizações, mas chama a atenção o aumento do número de casos, desse tipo de casos em escolas, creches, unidades escolares, né? De que maneira a polícia pretende não só combater, mas prevenir esse tipo de atuação? A gente vê pessoas muito jovens, né, cometendo esses massacres, esses ataques que a gente via acontecer muito fora do Brasil, e aqui se torna cada vez mais comuns. É um trabalho que precisa ser feito de forma conjunta, mobilizar todo mundo. Sim, com certeza é uma coisa que chama a atenção de todos, né? A forma como esses ataques, essas ameaças vêm ocorrendo de forma mais comum na sociedade. Só em Santa Catarina, recentemente, a Polícia Civil evitou alguns fatos semelhantes, ao menos ameaças que não necessariamente seriam concretizadas, mas se antecipou a esses fatos e conseguiu evitar fatos semelhantes. São situações que demandam uma atuação conjunta, não só da polícia, como todo o poder público como um todo, em ações de conscientização a essas pessoas. Geralmente são pessoas jovens que estão em algum problema, seja vício em drogas ou problemas psicológicos. Então, com certeza, a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar e todos os órgãos ali da segurança pública, em atuação conjunta com o poder público, devem realizar ações, principalmente de prevenção e conscientização. Delegado, a quebra do sigilo no celular dele, inclusive, já foi solicitada. Isso pode definir o andamento das investigações? Sim, com certeza. A gente acredita que vai ser essencial para a gente entender o porquê desse massacre que ocorreu na creche aqui em Blumenau. A gente já representou pela quebra de sigilo telefônico telemático desse aparelho telefônico. Esse afastamento de sigilo já foi autorizado judicialmente. Então agora nós estamos analisando os dados contidos no telefone para a gente entender a motivação e todas as circunstâncias desse crime. Esse suspeito ele foi encaminhado ao presídio regional de Blumenau, o principal suspeito de tirar a vida dessas 4 crianças. A polícia segue investigando, né, o que levou, os motivos, as motivações desse crime de tamanha crueldade. Mas o fato dele ter se entregado, doutor, isso pode diminuir a pena desse suspeito? Não? Houve, inclusive, uma divulgação de que ele teria falado isso, né? Ele teria ciência disso. Uhum. Não, acredito que não. Tanto é que assim que ele adentrou na creche, cometeu esses crimes, ele fugiu, ele se dirigiu até um posto de combustível muito próximo ao batalhão da Polícia Militar. Ele comprou uma água, fumou um cigarro, segundo ele era para baixar a adrenalina, e assim, ele percebendo a movimentação dentro do batalhão, que inclusive estava com uma cerimônia de posse em troca de comando, ele resolveu ir em direção ao batalhão. Como os policiais tinham acabado de receber informação dessa situação lá na creche, realizaram a abordagem dele e logo em seguida ele assumiu que seria o autor. Então, acredito que essa alegação não merece prosperar. Ou seja, houve muita desinformação sendo compartilhada nas redes sociais. Inclusive, cheguei a ler que ele teria se entregado. Como o delegado reafirma, isso não aconteceu. É importante ressaltar, delegado, essa luta, esse trabalho de luta contra a desinformação que envolve não apenas comunicadores, mas também toda a sociedade civil. Sim. Logo lá no local dos fatos surgiram vários boatos de atentados a outras escolas em Blumenau e na região, e que nenhuma é verídica. Então a população deve tomar um cuidado, porque algumas informações desencontradas podem influenciar no trabalho tanto da polícia como do poder público. Então, merece uma cautela. Assim que receber informações de fatos graves, tomar conhecimento, procurar saber se é verdade e, a partir daí, repassar essa informação ou não. Como é que está a previsão para as investigações hoje, doutor? A polícia deve tomar novos depoimentos, deve ouvir novamente algumas das vítimas, testemunhas?
Sim, principalmente vamos fazer um trabalho de campo, a gente vai estar com equipes montadas para a gente tentar identificar câmeras de monitoramento, para a gente tentar ver o trajeto dele da forma exatamente como o crime ocorreu. Já buscamos algumas imagens, demonstram ele entrando na creche e também fugindo. Então a gente vai tentar fazer esse trajeto para a gente identificar o antes, o durante e o após o crime. Inclusive, o trabalho da Polícia Civil na questão da prevenção, no que diz respeito à segurança, ele já estava sendo realizado, né, no ambiente escolar, e a gente estava acompanhando isso. Eu queria entender, delegado, os desdobramentos da coletiva de imprensa, porque foram anunciados vários atos, várias ações para garantir que esse trabalho continue. Sim. É uma demanda que a gente já vem, a Polícia Civil, a Polícia Militar e todos os órgãos da segurança pública já vem tomando há algum tempo em razão das situações semelhantes que venham ocorrendo. Então, é um trabalho que vai ser realizado no âmbito da instituição Polícia Civil, juntamente com outros órgãos da segurança pública, do Poder Público, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público. Então, para a gente evitar casos semelhantes no decorrer do tempo. Ótimo, delegado, muito obrigado pelo depoimento. A gente deseja um bom trabalho, um bom dia e espaço sempre aberto para novas entrevistas e esclarecimentos para a população. Ok, obrigado, estamos à disposição. Obrigada, doutor. Bom trabalho para vocês. Uma tragédia que chocou o mundo, mas principalmente o Vale do Itajaí, que nunca tinha registrado um massacre como esse. Exatamente. A gente acompanha